Vamos dar início à nossa reunião científica aqui na instituição, na Casa de Saúde São José. Temos hoje o nosso diretor da instituição, o Dr. Renan Rezende, presente, que será também o nosso moderador, e a palestra do nosso professor, presidente, ex-presidente Leão Zaguri. Ele foi fundador da Sociedade Brasileira de Diabetes, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, entre 2015 e 2016, professor da pós-graduação de endocrinologia da PUC, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, chefe de serviço de diabetes do IED, prêmio Francisco Arduino da SBD, vice-presidente da SBEM, membro honorário da Sociedade Argentina de Diabetes, fellow do American College of Physicians, membro honorário da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, e foi citado em mais de 1.400 trabalhos científicos em revistas nacionais e estrangeiras e comentado em editorial da NAGM. Nosso querido presidente Vladimir, por favor, vai abordar sobre Maimônides de Ciência, Fé e Medicina. Convido também para compor a mesa nosso doutor Renan Rezende, nosso diretor da Casa de Saúde São José. Pode passar aqui, ó. Você tinha para ele que eu passe, você tinha deixado uma volta. Convido o nosso secretário-geral, Alexandre Rezende, para compor a mesa. Na frente, isso atrás, e o livro. Muito bom dia ainda. Muito bom dia a todos. É uma honra para mim ocupar esse microfone dessa academia que eu tenho uma afinidade, com a qual eu tenho uma afinidade muito grande e que eu presidi com muita honra. Depois que eu... Assim tá bom? Assim tá bom? Depois que eu me aposentei da medicina, eu não me aposentei dos estudos. Eu leio muito menos medicina e me dedico a ler literatura e, principalmente, a descobrir e conhecer pessoas que vão sendo esquecidos ao longo do caminho. Maimônides é um desses. Ele se chamava Rabi Moshe Ben Maimon. Eu quero de início dizer aos senhores que eu não tenho uma afinidade religiosa com o rabino. Meu interesse é humano e social e médico. Ele também ficou conhecido como Ramban, que é um acrônimo hebraico que foi atribuído a ele com muito carinho pela população. Aqui os senhores têm uma estátua em bronze que se encontra na Praça Tiberíades, em Córdoba, na Espanha. A Espanha foi o país onde nasceu o nosso personagem de hoje. Eu pensei em como começar essa conferência. Eu poderia começar dizendo que, como José Letamendi disse, que só quem sabe medicina, nem medicina sabe. Mas aí eu fiquei pensando que isso é uma coisa que todos devem conhecer. Mas a verdade é que, nessa frase, aqui embaixo, que reside o mais importante no meu entendimento. A medicina, por lidar com o humano, exige muito mais do que técnica. E o que eu tenho visto hoje
é muito mais técnica do que humanidade. Exige, sobretudo, sensibilidade histórica, compreensão da linguagem, da ética e, além do mais, a fragilidade da condição humana. Depois que eu me tornei paciente, eu entendi com muito mais clareza o que isso significa. Eu também poderia começar por aqui, dizendo que muitas pessoas muitas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de determinada ciência ou de alguma técnica vão ficando pelo caminho. Quem seriam essas pessoas? Avicena, Maimônides, e eu escolhi o que mais me impressionou desses todos quase desconhecidos. E qual a importância que essas pessoas tiveram? Essas pessoas preservaram e expandiram o conhecimento de Hipócrates e Galeno e lançaram as bases da medicina científica e humanística. Sem essas pessoas, nós não teríamos a medicina que nós temos hoje. E por que eles foram esquecidos? Eles foram esquecidos porque eles escreviam em árabe, em grego e em hebraico, mas principalmente escreviam em árabe. A coisa tão complicada que Maimônides escrevia em árabe com letras hebraicas. Então, esses textos todos foram perdidos ao longo do tempo e há muita dificuldade de se refazer a biografia ou a contribuição dessas pessoas. Por outro lado, eu coloquei aqui o grupo de livros que eu consegui sobre o Rambam. Eu não consegui ler o original, porque está em hebraico, de um descendente dele, que realmente conseguiu levantar muito mais o que ele fez em vários setores. E eu resolvi que o início dessa conferência seria exatamente esse. E uma aula que eu ouvi quando o professor Isaac Weissman, que foi aqui nosso confrade, citou em uma das suas aulas. Se receberes um paciente, dedique-lhe 60 minutos, em 50 ausculte-lhe a alma, e em 10 o corpo. E uma outra frase que ele disse nessa aula, quando eu estava assistindo no quarto ano, foi que ele recomendava que as pessoas comessem apenas para que a sua alma não se desprendesse do corpo. Eu procurei saber sobre isso e descobri que, na verdade, são releituras modernas, poéticas e espiritualizadas, inspiradas no prestígio de Maimônides como médico e filósofo. Isso aqui é um selo em Israel em homenagem a ele. Mas nós não podemos falar de Maimônides sem passar um pouco pela história da filosofia. Na verdade, então, tudo bem. Eu passo um pouco pela história da filosofia. E eu lembro aos senhores que, no início dos tempos, não havia essa separação, nessa especialização, nessa superespecialização que nós temos agora. O conhecimento envolvia ao mesmo tempo filosofia, lógica, matemática, astronomia, física, enfim, todo esse conhecimento cabia na cabeça de alguns grandes pensadores, que eram justamente chamados de filósofos. Esse quadro aqui é muito conhecido, é sobre a morte de Sócrates, e ele foi talvez o que iniciou o estudo da filosofia como nós entendemos hoje em dia, criando a filosofia da maiêutica, do partejar, fazer com que as pessoas tirar de dentro das pessoas as verdades. Só para a gente ter uma ideia da dificuldade que a gente tem ao estudar esse mundo,
Na época em que viveu Maimônides, havia já 1 a 2 milhões de manuscritos no mundo. E hoje, isso deve estar muito mais do que 200 milhões de livros, porque fora se incluirmos aí as revistas e outras publicações. Então, é muito complicado você estudar Maimônides sem entender que ele podia ser, ao mesmo tempo, um matemático, ao mesmo tempo, um advogado e, ao mesmo tempo, um médico. E dentre esses filósofos, um que se destacou foi Aristóteles. Todos nós já ouvimos falar de Aristóteles, não tenho nenhuma dúvida. E o que ele fez de importante? Ele tentou organizar o conhecimento, ele tentou separar o que era biologia de ética, política e filosofia. E ele estudou a natureza e os seres vivos. Portanto, ele é considerado um dos primeiros cientistas. Mas, para isso, ele criou as bases da lógica. A lógica, o que é a lógica? Ele criou uma série de regras de raciocínio que ele chamou de razão. Então, ele criou a razão, que é a maneira de entender os textos como eram escritos. Os livros de Aristóteles chegaram na Idade Média e ajudaram os pensadores a usar a razão, o raciocínio, para entender o mundo e a religião. E essas suas ideias pareceram perigosas para alguns teólogos. Isso dificultou o progresso da ciência. Mas nós também não podemos deixar de falar, quando falamos de Maimônides, um pouquinho de história. Aqui está a Espanha, nós estamos no século VIII, e aqui está o Estreito de Gibraltar. Os árabes que habitavam essa região, que eles chamavam de Maghreb, atravessaram para a Espanha e dominaram toda a região da Espanha, quase toda, e eles chamaram de Al-Andalus, que hoje em dia nós conhecemos como Andaluzia. Maimônides viveu em Córdoba. No resto da Europa, quando ele nasceu, onde ele viveu, predominava o que se chamou de Baixa Idade Média. Havia beatice, dogmatismo e inércia cultural. Em Al-Andalus, na Espanha, era dominada pelos árabes da dinastia omíadas. E esses omíadas eram inteiramente, não eram dogmáticos, eles permitiam a convivência de 3 culturas, a islâmica, a judaica e a cristã. Tanto que, para nós judeus, o período de maior desenvolvimento intelectual e filosófico se deu em Andaluzia, no período da dinastia árabe dos Ominides. Quer dizer, nem sempre. Mas é preciso dizer que, naturalmente, tanto cristãos como judeus eram obrigados a pagar o que eles chamavam de dima, que era um imposto altíssimo. Mas, mesmo assim, era permitido a convivência cultural e o desenvolvimento científico. Então, circulavam textos de Aristóteles, eles discutiam textos. Esses intelectuais de todas essas religiões, eles dialogavam, reuniam-se para discutir em concílios e em universidades. E eles analisavam separadamente ou em conjunto todos esses assuntos, filosofia, medicina, e nunca esqueçam que, nesse momento, ainda havia uma grande mistura, ainda estudavam várias ciências ao mesmo tempo. Aqui eu botei uma fotografia da Sinagoga do Trânsito do Toledo, que muitos dos senhores já devem conhecer, porque hoje é um museu, mas isso é um testemunho de que, nessa época, e com essa dinastia, era permitida a divulgação e a discussão religiosa mais ampla.
Não está indo. É, o melhor e mais importante é que essas discussões não eram apenas debates teóricos, eram tentativas ativas de criar uma síntese universal que unificasse a ciência grega, que era, em suma, a razão, a maneira de pensar, e a filosofia e a revelação divina. Maimônides, que era judeu, e Averroes, que era muçulmano, eles tentaram responder a partir de diferentes tradições religiosas. Só para ter uma ideia, com uns 14 anos, Maimônides já tinha escrito um tratado de matemática. Averroes era juiz e médico. E voltando e sempre lembrando, nós estamos falando do século XII, qual seria o grande debate que essas pessoas, o que essas pessoas discutiam? Eles discutiam como conciliar a fé religiosa, que eles chamavam de revelação, e a filosofia grega, que eles chamavam de razão. Então, essa discussão durou anos, e aqui eu coloquei o que é uma coisa ou outra. A razão, os senhores já me ouviram explicar o que se trata, e a revelação é o conhecimento que vinha diretamente de Deus, não da investigação humana. São as verdades reveladas por Deus através de textos sagrados, como a Torá, o Evangelho, o Corão, os profetas e as tradições. Isso era indiscutível, não se podia questionar a revelação. Então, a pergunta que eles se faziam era até que ponto a ciência seria compatível com a revelação. Como conciliar o rigor da razão com a fidelidade da fé? E isso era muito difícil, porque não havia um método ou uma aceitação. Então, se os teólogos, e eram tantos, chegavam a diferentes conclusões. O que a população deveria seguir, mesmo que fosse de uma religião ou de outra? O Maimônides, ele que era filósofo, rabino e médico, procurou conciliar a filosofia aristotélica, quer dizer, a razão, com os ensinamentos da Torá. Então, ele dizia que muitas passagens bíblicas deveriam ser entendidas metaforicamente, quando entravam em conflito com a razão. Ele procurou uma saída para que a ciência pudesse progredir. Então, quando um texto religioso parecia contradizer a razão, Maimônides propunha uma interpretação simbólica. Por exemplo, eu botei aqui dois exemplos que me pareceram bem claros. Por exemplo, quando você fala dos olhos de Deus, isso não pode, ele dizia que não podia ser interpretado literalmente, porque Deus não tem corpo. E ele propunha entender isso em termos metafóricos, significa que Deus estava vendo tudo. Então, daí é que vem essa explicação. Está difícil. Bom, o que mudou? Por que as coisas foram mudando? Mudou porque os árabes, a dinastia Omíadas foi substituída pela dinastia Almohadas. E eles repudiavam a filosofia. Eles não permitiram mais aquele congraçamento e aquela discussão ampla, intelectual que havia entre esses filósofos. O que eles ofereceram à família do Maimônides? A conversão ou a morte. Então, a família do Maimônides, que se sentia perseguida em Al-Andalus, procurou estabilidade política e se transferiram para o Maghreb, foram para Fez, passando, e em seguida passaram por Israel, onde também não encontraram estabilidade política, porque havia a guerra religiosa dos cruzados contra os árabes que dominavam a região, e acabou se instalando no domínio aiubita, que é uma outra
dinastia no califado do Egito e da Síria, dominado pelo califa Saladino. Maimônides intensificou, enquanto ele viajava ele intensificou os seus estudos sobre a religião e, em Fez, ele conseguiu uma liberação para estudar medicina também. Enquanto que Averroes, ele tinha apoio político inicial, ele é médico, juiz, ele foi tolerado inicialmente, mas depois acusado de heresia e acabou morrendo em desgraça. O que é impactante é que esse é um paradoxo histórico. Eles, impondo a ortodoxia religiosa, eles produziram o maior filósofo judeu medieval e o maior comentador de Aristóteles do Islã. Quer dizer, a imposição acabou levando a um fruto inteiramente diferente. O Egito, então, ele passou e fez a formação dele médica lá, passou por Israel, e lá ele também encontrou dificuldades devido à instabilidade política, e ele acabou se estabelecendo numa cidadezinha chamada Fostat, que hoje é um subúrbio do Cairo. E aqui existe um episódio da vida dele que é importante, é que o irmão que tinha se tornado o líder da família e que provia financeiramente tudo, faleceu, e ele, então, decidiu se tornar médico. E ele, nessa área, que é uma área muito pobre, ele se tornou um médico famoso, até ele ser chamado pelo sultão, e quando ele passou a receber uma pensão vitalícia. E, além disso, o que mais importante para ele é que ele participava das discussões com líderes de diferentes tradições com liberdade intelectual. Então, como era o Egito de Saladino? Eles... Bom, aqui já vimos. Não vai. Então, é o seguinte: quais foram as inovações que esse homem, aos 20 e poucos anos, trouxe? Ele sistematizou as leis judaicas e compôs um código organizado por tópicos. Esse está no livro Mishneh Torah. E ele escreveu uma obra filosófica monumental, harmonizando o judaísmo e aristotelismo. Ele criou uma maneira de se entender, através da razão, o que era dito através das mensagens divinas. Para ele, não podia haver contradição entre razão e revelação. Se Deus era a fonte da revelação, e Deus criou a razão, e se ambas vêm de Deus, elas não podiam se contradizer. Então, ele criou um espaço em que havia a possibilidade da ciência se desenvolver, porque sem isso não haveria progresso, porque eram barradas pelos conceitos religiosos. Ele estabeleceu uma ponte entre o pensamento grego, que é a razão, islâmico e judaico, e ele veio a influenciar o renascentismo europeu. E aí é fundamental o seguinte: então, por que apenas organizar essas leis dispersas em centenas de livros e ideias era importante? Porque na Idade Média se valorizava o conhecimento organizado. Não era só ir no Google, era difícil. E isso foi revolucionário, porque para alguém chegar a alguma conclusão, ele precisava estudar anos para saber que regra ele deveria seguir. E depois de Maimônides, isso foi possível consultar com certa facilidade a lei em um guia organizado.
E isso foi base para outras religiões. Então, as reflexões desse homem abriram um caminho em que fé e razão não se excluíam. Fé e razão dialogavam. E, atenuando essa oposição entre religião e ciência, ele favoreceu o desenvolvimento do pensamento crítico, que é o que nós, médicos, estamos procurando fazer. 90 anos depois, no mundo cristão, São Tomás de Aquino tentou organizar toda a teologia em uma grande obra, que é a Suma Teológica. Eu não li, mas eu tive ela nas mãos e folheei. E o Maimônides e o São Tomás de Aquino foi influenciado direta e significativamente por Maimônides, principalmente nessa harmonização entre fé e razão. E ele, utilizando os argumentos de Maimônides, ele utilizou para abordar a natureza, a criação do mundo, a profecia e a interpretação das escrituras. Quer dizer, ele criou um modelo em que religiosos poderiam analisar os textos sobre a visão da ciência. Seguinte. E se os senhores pensam que essa questão terminou, não terminou, não. Esse livro aí, até hoje, ainda se publicam livros discutindo essa questão. Por exemplo, esse livro, Deus no Delírio, do Dawkins, ele apresenta como crítica direta à fé. Ele entende a fé como uma ilusão. Ele teve aqui em 2009 e 2015, teve público enorme, essa discussão foi muito grande, envolveu inúmeros religiosos e a população em geral, fora outros livros. Então, eu botei em amarelo o único que eu li. Os outros eu não li. Seguinte, por favor. Seguinte. Então, agora, sabendo que ele tinha essa mente ampla, ele chegou no momento em que ele perdeu o irmão, que era o mentor financeiro da família, e ele, então, resolveu se dedicar à medicina. E ele entendeu a medicina como uma prática divina. Não esqueçam que nós estamos falando do século XII. A medicina seria uma arte sagrada e o médico seria um intermediário entre Deus e o paciente. Tem descrições anatômicas, que eu já li uma, do Maimônides, que dá a impressão de que ele dissecou um cadáver. Mas, na verdade, ele não revelou isso nunca, porque isso era proibido pelas leis judaicas. A cura para ele era sagrada e o médico deveria entender tanto os aspectos físicos da doença quanto as causas espirituais e emocionais, não apenas as causas físicas. Seguinte. Então, ele foi contratado. Bom, então, o que ele encontrou no Egito que fez com que ele desabrochasse e escrevesse as suas maiores obras? Ele encontrou estabilidade política. Era um centro urbano e cultural grande. Tinha uma boa comunidade judaica, onde ele foi muito bem recebido, e tinha um ambiente intelectual desenvolvido, e ele encontrou oportunidade de trabalho para estudiosos, mais ou menos nessa época que ele perdeu o irmão. E aí ele rapidamente foi entendido como um homem de conhecimentos teológicos e tornou-se o Dayan, quer dizer, o grande rabino daquela comunidade. Ele decidiu, então, exercer a medicina profissionalmente. E eu chamo a atenção que ele não aceitava que religiosos de qualquer religião recebessem salário. Ele acreditava que deveriam ter uma profissão, no caso dele, a medicina, e estudar a religião por vocação. Eu poderia descrever para vocês aqui um caso em que uma mulher foi levada a ele como
diagnóstico de lepra, ele era apenas uma alergia, e isso tornou ele muito conhecido na corte, e acabou que ele foi contratado pelo sultão. Então, essa estabilidade permitiu que ele estudasse as grandes obras, mas a vida dele não era muito fácil. Seguinte, por favor. Ele recebia o salário na corte, trabalhava de manhã lá, e no consultório dele, na casa dele, no Frostat, que era distante, ele tinha que ir a pé de um lado para o outro, ele cobrava dos ricos, mas os pobres eram atendidos gratuitamente. A rotina do Frostat, ela está inteiramente, a rotina de Maimônides em Frostat está inteiramente confirmada, porque essas cartas que ele escreveu a esse amigo dele, que se chamava Samuel Ibn Tibon, estão ainda no Museu Judaico de Jerusalém. Então, de manhã, ele ia trabalhar na corte do sultão, e à tarde ele vinha e atendia judeus, muçulmanos e cristãos até a noite. Ele frequentemente não tinha tempo nem para almoçar. Muitos dos senhores não passam por isso. E ele exercia à noite a liderança religiosa, estudava e escrevia. Ali é o túmulo de Maimônides, que está na cidade de Tiberias, em Israel, e que eu tive o prazer de visitar. O seguinte: quais eram os tratamentos que ele usava? Ele usava dieta, dava instruções detalhadas sobre alimentação, enfim, exercícios, horários, mandava caminhar, usava medicamentos naturais e higiene, que ele valorizava muito, os banhos, o ar puro, casas ventiladas. E ele, como princípio, ele dizia que o melhor médico é aquele que evita que a pessoa fique doente. Isso não é o que a gente está chamando hoje em dia de estilo de vida saudável. Essa orientação não seria o início do que chamamos medicina preventiva? Lembre-se, século XII, sem conhecer hormônios, ele tinha uma visão metabólica integrada do corpo, que é fundamental na endocrinologia de hoje. Seguinte, por favor. Aqui eu consegui levantar alguns livros, ainda existem pessoas que leem os livros dele. Eu confesso para vocês que não os li, mas procurei os resumos. Ele publicou muita coisa. Ele publicou um tratado sobre asma que antecipa noções ambientais da medicina atual. Vejam só, descrevia sintomas, falava sobre a influência do clima, recomendava ambientes mais saudáveis. Ele fez um tratado sobre medicina preventiva, em que ele fala da saúde mental e física, que são inseparáveis, fala em alimentação equilibrada, exercício físico, sono, emoções. E, além disso, ele serviu à corte. A gente tem sempre que pagar um preço, escrevendo um tratado sobre venenos e antídotos, porque na corte havia muito dedo desses envenenamentos. Seguinte, por favor. E aí, aos meus amigos psiquiatras e psicanalistas que estão aqui, ele já afirmava que as emoções influenciam diretamente o corpo. Esse livro eu não consegui, mas eu li um resumo sobre isso, mas ele procurava discutir a medicina psicossomática antes do que existir. Seguinte, por favor. Alguém aqui, eu não sei se eu vejo cabeças brancas, lembra do Manual Merck? Lembra, doutor Jair? Era um livreto que a gente tinha todas as doenças, o que tinha que fazer, qual o diagnóstico, que a gente andava com ele no bolso. O Maimônides escreveu um livro que se chama Pirkei Moshe, se chama Moisés, ou Aforismos de Maimônides. Eram 1.500 aforismos numerados em 25 capítulos. Era uma espécie de manual de bolso. Era um guia do que fazer sem estatística. Não tinha estatística. Eu separei algumas coisas, porque não dá para ler tudo. O médico não deve tratar a doença, mas o doente. Acho que já ouvi isso aqui. A raiva queima o corpo como fogo
queima a lenha. A maioria das doenças vem do excesso de comida e falta de exercício. Acho que ele está falando comigo. O mel é remédio para o sangue e veneno para o doente de urina doce. Eles eram, naquela época, obrigados, porque era um dos métodos diagnósticos, a provar a urina do paciente. Então, ele já sabia que ele devia evitar o açúcar para os pacientes diabéticos. Falou também com os ginecologistas. Ele dizia que há pessoas... Não. Que algumas mulheres cessam seu fluxo antes do tempo e murcham como força em água e seus ossos ficam ocos. Ele já sabia que a menopausa trazia esses problemas. Fora aqui que ele descreve o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, não tinha tratamento, mas ele já descreveu a doença. Seguinte, por favor. Então, se a gente for ver o Maimônides à luz da medicina contemporânea, nós vamos ficar perplexos como é que no século XII ele dizia que a moderação é a origem da saúde. Isso é medicina preventiva, é estilo de vida. Não dá remédio sem identificar a causa. Eu vejo agora enorme discussão sobre dar antibiótico ou não dar antibiótico. Isso fica uma questão. Evitar antibióticos sem indicação. Muitas doenças ele também estava falando comigo. Muitas doenças se resolvem com dieta sem remédio. Mudança no estilo de vida, como a síndrome metabólica, pré-diabetes, dislipidemia. E uma série de outros que, enfim, a gente ficaria aqui um tempo enorme vendo todas as orientações desse médico lá. Eu fiz uma brincadeira, isso foi exclusivamente A. E eu fiz essa brincadeira porque o meu filho, de maneira insuportável, exige que eu faça exercício. E eu não gosto. Então, eu comparei o que o Maimônides dizia com o que eles bem orientavam. Praticamente é a mesma coisa. A diferença é que Maimônides falava com o indivíduo, e eles bem falam com a população. As bem falam em medicina baseada em evidência. O Maimônides apenas na experiência pessoal e a observação aguçada que ele tinha. Então, ambos afirmam que o corpo humano foi feito para se mover e adoece quando não se movimenta. A ciência traduziu em linguagem estatística a intuição antiga do médico. Ele era um sensível, e um grande observador da condição humana. Seguinte, por favor. Ele antecipou os pilares da medicina atual. O médico não trata a doença, trata o paciente. Isso não é nosso, não é novo, é dele. Ele escreveu isso. Então, ele falou em prevenção, influência emocional, importância da dieta, exercício, observação clínica cuidadosa, ele sempre colocava sem misticismo, individualização do cuidado e prudência terapêutica. Então, eu posso dizer com segurança que ele foi o pai da medicina preventiva e integrada. Foi um precursor filosófico do conceito de equilíbrio sistêmico e, para mim, um dos mais notáveis precursores da endocrinologia. Seguinte, por favor. Qual é o legado desse médico? Primeiro, uma visão holística da saúde. Ele via amplamente. Quantas vezes eu já ouvi, tem que se ver o médico, o paciente como um todo, você não pode separar e tal. Ele falava isso. Ele tinha uma visão holística. Ele não foi apenas um filósofo. Ele foi um dos mais influentes médicos da Idade Média. Quando ele estava no Frostrat, vinha gente do mundo inteiro consultar com ele. E olha que levavam meses para chegar lá. É a África. Naquela época, não tinha aviação. Eles iam de barco. A sua visão integradora de corpo, mente e alma moldou práticas que influenciam a medicina até hoje. Aqui, acho que vemos isso ser divulgado aqui na São José com muita segurança. Deixou de ser um legado não apenas direcionado a técnicas médicas, mas também a princípios éticos e espirituais. Agora, eu vou ousar.
eu vou pedir a vocês que tenham paciência, porque eu vou ler um dos textos mais bonitos sobre medicina que eu já li na minha vida. Esse texto ficou conhecido como Oração de Maimônides. Mas aí eu tenho que botar o óculos. Agora me disponho a cumprir a tarefa de minha profissão. Ajuda-me Todo-Poderoso para que eu tenha êxito na grande empresa, que me inspire com amor à ciência e a tuas criaturas. Que em meu afã não misture a ansiedade por dinheiro e o desejo de glória ou fama, pois estes são inimigos da verdade e do amor ao homem e poderiam também levar-me a errar na minha tarefa de fazer o bem a tuas criaturas. Conserva as forças de meu corpo e da minha alma para que sempre e sem desânimo eu esteja disposto a auxiliar o rico e o pobre, o inimigo e o amigo, naquele que sofre, faz-me ver somente o homem. Ilumina minha inteligência, para que eu perceba o que existe e conheça o escondido e invisível. Que eu não me desvie e entenda mal o visível, e que tampouco me envaideça, porque então poderia ver aquilo que, na verdade, não existe. Faz com que meu espírito esteja sempre alerta, e junto ao leito do doente, nenhuma coisa estranha atrapalhe minha atenção, que nada me desvie durante os trabalhos silenciosos. Que meus pacientes confiem em mim e em minha arte, que obedeçam minhas prescrições e indicações. Afaste de seu leito todos os curandeiros e multidão de parentes e aconselhadores, porque se trata de pessoas cruéis que, com seu palavreado, anulam os melhores propósitos da ciência e, a miúde, trazem a morte a tuas criaturas. Quando médicos mais inteligentes querem aconselhar-me, aperfeiçoar-me e ensinar-me, faz com que meu espírito lhes agradeça e obedeça. Mas, quando tolos pretensiosos me acusarem, faz com que o amor fortifique plenamente o meu espírito para que, com obstinação, sirva a verdade, sem considerar os anos, a glória e a fama. Porque fazer concessões traria prejuízo a tuas criaturas. Que meu espírito seja benigno e suave quando colegas mais velhos, fazendo valer sua idade, me desagradem e escarneçam e ofendam-me, me façam melhor. Faz com que também isso se converta em meu benefício para que conheça algo que não sei, mas que seu orgulho não me fira. São velhos. E a velhice não é um freio para as paixões. Faz-me humilde em tudo, mas não na grande arte. Não deixes despertar em mim o pensamento de que já sei o suficiente, mas sim dá-me força, tempo e vontade para ampliar meus conhecimentos e adquirir outros novos. A ciência é grande e a inteligência do homem consegue cavar cada vez mais fundo. Você bem, Maimônides. Muito obrigado, senhor. Agora, eu gostaria de convidar para compor a mesa o nosso presidente da Guria, nosso secretário-geral da saúde, Cristiano Valença, nosso diretor-geral, doutor Renan Rezende. Ele vai fazer uma breve apresentação. Bom, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer o convite, tá? Doutor Zagurio, obrigado pela palestra. Eu fiquei pensando o que falar, né? Para vocês, que obviamente tem muito mais experiência do que eu, muito mais vivência do que eu, e após uma palestra sobre Maimônides, particularmente o assunto que eu gosto, essas colunas, né, de fé e religião, elas são ditas opostas, mas ao longo da história ela vem
se mostrando como complementares, né? E aí, preparei 3 slides bastante simples e busquei alguns médicos, alguns que conhecia mais, outros que eu conhecia menos, e usei o nosso amigo do GPT para colocar alguma frase desses médicos que tenha relação com esse aspecto de ciência e técnica, tá? Então, provavelmente alguns de vocês conhecem bastante profundamente alguns deles, então, se tiver algum equívoco, peço que desculpem, e depois a gente segue o debate. Então, eu escolhi alguns. O primeiro deles é Lucas, né? São Lucas, que era o conhecido médico apóstolo, né? Aí uma frase dele é: o médico que escuta a dor humana aproxima-se do coração de Deus. Um sugerido também foi Maimônides, e uma frase dele foi que eu jamais veja no paciente nada além de um semelhante em sofrimento. O Avicena é um outro que tem uma representatividade bastante grande, e ele fala, né, que o verdadeiro médico trata não apenas da doença, mas a harmonia da vida. Um outro que tem bastante coisa, também é mais ou menos dessa mesma época do Maimônides, é o Paracelso. Ele fala que o médico deve caminhar com Deus e com a natureza. Entendo, doutor Zé. Tem que trocar isso aqui no jogo. Um outro mais para frente, né, chama Gerardo Costa, o acrônimo de PAPOS, né, que é o médico da primeira hora. Ele diz que o médico verdadeiro não trata somente órgãos, né, mas almas feridas. O Jung, que era psiquiatra, né, uma das frases associadas a ele: de todos os meus pacientes na segunda metade da vida, nenhum cujo problema o último não fosse o da busca de uma visão religiosa da vida. Para finalizar, a gente tem São Cosme e São Damião, né, que são médicos do catolicismo, e eles falavam que servir ao doente é servir ao próprio Cristo. E o último, que é o Felipe Messier, que é médico cristão, curar é amar. Então, o grande ponto que acho que fica, né, que a gente viu do Dr. Zaguri, e de diversas correntes, né, não importa muito a linha, né? A gente tem, basicamente, nas 3 religiões, a mesma origem, né? Mesmo o catolicismo ou o cristão, né, que acaba sendo uma base a qual particularmente eu me dedico e gosto bastante, acho que é o caminho, mas ele disse que não veio fundar nenhuma religião. Ele era judeu. Então, essas tradições, né, elas sempre vão remontar essas 2 colunas da ciência da fé, e o caminho não é só um, não é o outro, mas é essa coluna equilibrada do meio. Então, 3 slides, obrigado, bom dia para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Em primeiro lugar, parabéns aos apresentadores, né? Especialmente o professor Zaguri, também o professor Renan também falou bem, né? Deu belas ideias sobre a palestra do professor Zaguri. Mas eu queria saber do professor Zaguri o seguinte: se ele acha que o Leônidas ele é precursor do Renascimento, do Iluminismo e até da era pós-moderna. Qual a opinião do professor Zaguri sobre isso? Maimônides. Seu Maimônides é precursor do Renascimento, do Iluminismo e até da Idade Contemporânea. Qual a sua opinião? No Renascimento, foi fundamental que os pensadores cristãos utilizassem o método pelo qual Maimônides utilizou para interpretar as Escrituras. O importante que ele deixou, o legado que eu acho, é o método. Ele conseguiu, com isso, liberar os cientistas, que eles estavam muito amarrados pelas religiões. E para a ciência progredir,
eles tinham que... eles utilizaram o método recomendado pelo Maimônides. Eu não sou um filósofo, eu sou um estudioso de uma pessoa pela qual eu me apaixonei. Mas o que eu posso te dizer é que foi fundamental para os pensadores cristãos seguirem em frente. Senão eles não poderiam, não iriam, porque estavam amarrados à ideia de que se vem de Deus é indiscutível. Eu gostei da influência dele em São Tomás de Aquino. Eu, particularmente, sou uma devota. E acredito que a Casa de Saúde de São José também, com a instituição que é católica e absorve também os preceitos dos Maimônides, nós possamos cada vez mais estar envolvidos na filosofia, em relação ao acolhimento, em relação, que é um destaque da Casa de Saúde de São José. Eu acho que é uma das instituições que eu mais me sinto bem, já falei com o doutor Renan, em operar aqui, em estar presente com o grupo, porque o acolhimento é um grande diferencial, a amizade, os vínculos que a gente tem, as conexões. Então, isso a gente não encontra em hospital nenhum, aqui no Rio de Janeiro. Dando mais uma vez os parabéns pela sua direção, pelo seu brilhantismo em relação à execução dos seus projetos e também a sua filosofia, que é totalmente vinculada à instituição. Obrigada. Obrigado, Samantha. Você estava, por acaso, está falando isso ontem com... A gente tem um trabalho aqui de pastoral, né? E as irmãs ainda visitam os pacientes, a gente tem um coordenador administrativo que ajuda na organização e vamos ser todos também, de todos os colaboradores dessa operação. É claro que a gente é acolhedor a todas as religiões, tá? Isso é um fato, né? Até porque, como eu falei, né, no que eu acredito, eu acho que o que está escrito também, embora haja diversas interpretações que a história leva por determinados caminhos, mas a raiz é a mesma. A gente vem discutindo bastante isso, né? Porque as paredes são muito similares. A parede daqui, da Rede Globo, América, então é a mesma coisa. Então, daqui a um tempo a gente faz uma reforma, melhora algumas questões, como a gente já fez com a maternidade, mas as paredes são similares. O que a gente vem conversando bastante é esse aspecto acolhedor, esse aspecto cristão da São José, que precisa... A gente pode ter vergonha disso. Acho que passou uma época recente, aí, nos últimos 10, 15 anos, que você assumir uma sua religiosidade, você ser um cristão convicto, era quase que um mal visto, né? Porque houve uma deturpação de vários conceitos e a gente está firme no propósito de assumir a nossa identidade. A nossa identidade é uma identidade acolhedora, de todos os nossos pontos de atenção de operação, como todo o hospital tem, mas o que diferencia a gente, o nosso futuro, ele é pautado por esse sentimento de amor ao próximo, esse sentimento de proximidade, e, obviamente, conforme o tempo for passando, a operação vai melhorando. Mas é isso que a gente tem tentado trazer nesses últimos anos de volta para São José. Mas, por tempo, e algumas situações, levar a gente para contextos diferentes do que a gente tinha como o nosso planejamento, e agora a gente está voltando para esse caminho. Queria agradecer a presença de todos. Particularmente, gostaria de registrar a presença do presidente da Academia Carioca de Letras, o professor Adriano Espínola, que me honra com a presença. Além disso, eu peço que tenham paciência comigo e com o passador de sorte. Não tem que trocar, viu? Tem razão. O tema abordado hoje, minha saudação a todos, o tema abordado hoje foge da linha tradicional. É um tema muito interessante, porquanto mostra toda a base em que hoje está fundamentada a medicina. Eu gostaria de
pegar uma frase que foi citada no início dessa conferência, que diz: dedique 1 hora ao seu paciente, ausculte por 50 minutos e dedique ao corpo 10 minutos. Isso foi simplesmente fantástico, porque na realidade se vê hoje é cada vez mais o esquecimento da anonimidade. Hoje os colegas, talvez por vários motivos, nem compensa que nós determinarmos sobre eles, mas eles são muito práticos e rápidos. E eu, que faço o diagnóstico complementar por imagem, sou o grande ouvidor dessas queixas. O paciente, quando chega, faz: ele examinou, nem sabia meu nome, por 1 minuto, tá, pode levantar. Coisa que não deve ser feita. Então, essa frase me diz muito. E eu acho que nós devemos resgatá-la. Nós que somos professores universitários, temos um papel muito importante nesse resgate. O fato é, eu fico com vergonha de ouvir queixas dessa natureza. A última que eu ouvi ontem é que o médico atendeu com uma Coca-Cola na mão e um sanduíche do outro lado. Verdade. Ele me atendeu assim, doutor. Fez 2 perguntas, disse: faz tal coisa, toma tal remédio e vai embora. A outra situação foi o colega que foi indicado para ele a análise de uma tireoide, que é uma área que eu permeio muito, e essa paciente tinha uma moderada dor na tireoide. O colega examinou, viu uma lesão, e aí a simulação, o aspecto é muito parecido em determinadas situações, tipicamente um câncer. Mas ele deixou de perguntar: a senhora tem dor? Ele resolveu o problema dela. Quando chegou a mim para esclarecer esse achado, que a paciente estava tensa, vez que o colega disse assim: procure cirurgião para esse pescoço. Imediatamente. A paciente ficou apavorada, é natural. Qualquer um fica vivo. Quando chegou aqui a mim, estava chorando. Eu tentei acalmá-la, mas ela continuou chorando. E disse: bom, então vamos examinar. E nesse exame, quando coloquei o transdutor sobre a lesão, sobre a tireoide com aquela lesão, ela retirou o pescoço, ou seja, sentiu dor, mas não é chance. Câncer não dói. Uma coisa simples, uma observação simples que mudou completamente a imagem que ela fazia, perspectiva de uma cirurgia, etc. Muito bem, então, queremos resgatar todos esses conhecimentos que aplicaram no momento de hoje, mas penso que essa aqui me parece crítica. A história, ouvir o paciente mais do que examiná-lo. Eu queria, então, voltar um pouquinho ao Maimônides. Existem coisas que não dá para a gente... A consulta dele levava muito tempo. Ele ficava muito tempo ouvindo o paciente. A explicação que os autores dão é que é porque ele não tinha métodos complementares. Ele não tinha. Ele dava... e ele atendia muitos pacientes, mas nunca deixava que a consulta fosse curta. E ele ficava tão cansado que muitas vezes, altas horas da noite, ele tinha que atender pacientes deitado. E muitas vezes ele não tinha tempo de comer, porque ele dedicava a vida à medicina. Mas essa questão de ouvir não precisa ser tanto tempo quanto ele. Mas eu acho que o confrade presidente Helderson tem toda a razão. Um pouco a mais é possível. As 2 perguntinhas para a gente poder encerrar a sessão. Meus parabéns, Gabriel. Foi excelente a sua apresentação. Que esforço grande para trazer tanto conhecimento e resumir, né, em 40 minutos, 50 minutos, que você conseguiu. Parabéns, meu respeito e minha admiração por isso. E por também você, hoje, se achar liberado
no direito de ler muito mais sobre as coisas todas que me interessam na vida, para além da medicina. Muito obrigada por sua contribuição de hoje. Eu estava esperando que você fosse falar das influências de Maimônides, por exemplo, sobre Spinoza. Sobre Spinoza, porque você sempre diz que o seu Deus é o Deus do Spinoza. E Maimônides, a coisa mais interessante que eu achei como religioso, como rabino-chefe, foi dizer o seguinte: ele disse assim, quando a medicina se confrontar, né, se opor ao que está na Torá, na Bíblia antiga, a gente tem que reinterpretar a Torá. Então, imagina isso dito naquele tempo. Isso não se diz hoje. Imagina você dizer o Evangelho, né, segundo o Testamento. Se a medicina for de encontro, for contrariamente ao que está escrito no Evangelho, que se reinterprete o Evangelho. Ele disse isso em 1100 e tanto. 500 anos depois, Spinoza veio dizer da mesma forma. Essa foi a grande influência que é considerada patente de Maimônides sobre Spinoza, que considerou Deus a natureza. E Deus, como ele disse, claro, que era um espírito, ele não tem qualidades que se possa dizer, por isso a gente só pode dizer que ele não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, senão a gente vai delimitar Deus. Foi isso que Maimônides falou. Spinoza, muito mais amplo, ele diz que Deus é a natureza. E a natureza somos nós. Então, nós também somos Deus. Então, o mundo, o planeta, é o Criador. E, por isso, Deus tem que ser respeitado em tudo que vive, em tudo que respira e em tudo que não respira. Eu peço para a senhora encerrar, porque estamos bastante adiantados e temos mais uma pergunta. Obrigado. Acadêmico Jasmin, as considerações finais. Obrigado. Primeiro, agradecer ao palestrante que ele tem a capacidade de me fazer aprender coisas que eu já tinha desistido de aprender. Da última vez, ele me ensinou bastante sobre filosofia. Agora ele veio com essa beleza dessa apresentação e me aguçou várias perguntas em mim. Primeiro, eu fiquei curioso de saber quanto tempo será que eles viviam, quanto tempo viveu Maimônides. E várias outras curiosidades me despertaram. A capacidade deles conviverem entre eles, sempre aceitando as várias religiões, eles eram muito mais adiantados do que nós. Eu acho que eles só perdiam para nós hoje na parte cirúrgica. E acho que eles não tinham o apoio da cirurgia, né? Pelo menos não menciona isso. É outra curiosidade que eu fiquei, saber se ele já tinha alguma... quando chegava na parte cirúrgica, eles não conseguiam avançar muito, né? E, enfim, uma série de curiosidades me despertou nosso palestrante. Muito obrigado, professor Gregory. Professor Jasmin, é uma honra perceber o seu interesse. O senhor que tratou tantos corações sempre faz carinho no meu. O confrade Alexandre está procurando aqui o tempo de vida do Maimônides.
Eu coloquei ali, mas eu não me lembro. Mas viveu em torno de 60, 65 anos. 70, 69. É. A outra questão é da cirurgia. Eu sinto lhe dizer que ele fugia da cirurgia. No tratado de hemorroidas dele, ele dizia a última coisa que você pode fazer é a cirurgia. Ele fugia da cirurgia, porque naturalmente eles não tinham conhecimento de infecção, e também eram parcos os conhecimentos de anatomia. As religiões limitavam muito a invasão do corpo humano. Então, naquele momento era muito difícil. Então, as cirurgias eram só cirurgia de guerra, né? Quando acontecia alguma coisa que tinha que fazer um tamponamento, qualquer coisa desse tipo. Mas ele era claro, faz a cirurgia em última instância. Eu não diria isso. Eu tenho aqui colegas na minha frente que muito me ajudaram com as suas intervenções cirúrgicas. Eu agradeço muito. Muito bem, então vamos dar para encerrar a nossa reunião científica, agradecer a participação de todos, e principalmente ao nosso diretor da Casa de Saúde São José, pela presença, e mais uma vez estarmos juntos. Obrigada.